nós vamos falar da Patrulha do Consumidor com o Celso Russomano, que já está aqui. Casos que serão resolvidos, espero eu, ao vivo. Nós estamos recebendo hoje com grande carinho a Dilma. A Dilma é uma avó preocupada, uma avó que pensa no melhor para a família, no melhor para o seu neto, o Felipe, o garoto que está aqui. O Felipe tem um cara sério assim, né? Mas ele sorriu agora, que bom. O Felipe tem boa pinta e a dona Dilma acha que ele tem condições de ser um modelo, tem um futuro na profissão de modelo. Daqui a pouco nós vamos explicar o que aconteceu, porque a dona Dilma acreditou em alguém que estava oferecendo essa carreira para ele e aí as coisas não aconteceram do jeito que ela queria. Estamos recebendo o Fabiano, que está com um problema com uma van que ele comprou, ele precisa da van para trabalhar, ele faz frete, ele carrega mercadorias por aí e sem a van não dá. E ele comprou e teve problema. Celso Russomano vai tentar resolver tudo ao vivo. Quando a gente acha que está tudo perdido, aí é que vem a surpresa. Às vezes até é bom a gente achar que as coisas não vão dar certo, porque de repente aquela luz no fim do túnel, que não seja um trem, que seja a solução. Vocês se lembram dos consumidores que compraram produtos de uma loja virtual chamada Viaplan e que nunca receberam esses produtos? Vai de casa em casa batendo lá, oferecendo catálogo e tal. Pois é, o Celso Russomano entrou no jogo e foi defender o direito desses consumidores. Não era um só, eram 3 pessoas. O que aconteceu? Você vai conferir agora. Acompanhe. 3 consumidores procuraram o Patrulha do Consumidor porque tiveram problemas com a mesma empresa. Uma é da Alessandra, e a outra é uma da Alexandra e outra é da Andressa, que está aqui com o marido dela. Você é a Alexandra? Isso. Tudo bem? Tudo bem. E você, Andressa? Tudo bem. Você é o? Diego. Bom, aqui esses consumidores não se conheciam. Aqui é um casal, estão casados desde maio, não é isso? Isso, 6 meses. Há 6 meses. E a Alexandra também não conhecia os dois, mas são vítimas da mesma empresa. A empresa é? Viaplan. Olha aqui, da Viaplan, eletrodoméstico que você pensou vai até você, ou seja, eles vão até a residência da pessoa para vender os produtos. Isso. E eles oferecem um preço um pouco melhor, alguma coisa assim? Eles falam que é mais barato porque é da fábrica, né? Então vem da fábrica e é mais barato, então... Porque é um fornecimento direto. Isso, um fornecimento direto. Quando você firmou isso? No dia 10 do 11... 2010. 2010? 2010. Qual foi a compra que vocês fizeram? Compramos 5 eletrodomésticos, geladeira, fogão, micro-ondas, máquinas de lavar e tanquinho. Tudo isso? Tudo isso. Era para ter sido entregue quando? Quando vocês terminaram os carnês? Deixa eu deixar o caso da Alexandra aqui. Olha só, eles são 5 carnês que eles fizeram com a Viaplan. 5 carnês, todos eles estão quitados. Este, por exemplo, é da lavadora de roupas Electrolux e não receberam nada. Conforme acertado com a empresa, depois que as parcelas referentes aos produtos escolhidos fossem pagas, eles receberiam a mercadoria. Antes do final de 2011 já estava tudo pago? Já estava tudo pago. Aí quando eu acabei de pagar... Teriam que te entregar assim que acabasse o pagamento? O pagamento. Eu paguei todas. Quando eu liguei para a empresa, eles falaram que não tinha mais o produto. Você já esteve aqui, já tentou solucionar o problema? Eles não resolvem. Pede para trocar por outra coisa, a gente pede para devolver o dinheiro, eles falam que não trabalha com essa hipótese, então é complicado. Não dá para... Não querem mais entregar os eletrodomésticos que vocês compraram? Não. Celso, então, intercedeu para solucionar os casos deles. É aqui nesse prédio? Isso. Vamos lá, sala 24, vamos lá. Quando você veio aqui, tinha alguém aqui? Tinha sim. Tinha a secretária e tinha mais uma moça do escritório. Tem o telefone daqui? Tem. Vamos ligar. Estamos ligando aqui para a Viaplan, esse telefone que está aqui. Estamos ouvindo o telefone tocar aqui dentro também. Ninguém atende. O que é mais engraçado é o seguinte, gente. A filial de uma empresa que está vendendo tantos eletrodomésticos e tantos eletrônicos
tantos eletrônicos e tantos eletrodomésticos numa portinha, numa sala, é aquela coisa que eu sempre digo, olha, vai comprar de alguém, precisa ver de quem você está comprando. Porque o panfleto, o catálogo, o site, vocês entraram no site? É bonito? É bonito. É muito bonito? Bonito. Só que o site, gente, é uma empresa virtual. Na verdade, o site não tem o que se demonstra. Precisa ver se os estoques deles são suficientes, se eles têm estrutura, se eles não têm estrutura. Senão a gente acaba numa portinha como essa aqui, ó, tocando a campainha, ó. Ninguém atende. Absolutamente ninguém atende. Por várias vezes nós tentamos contato com algum representante da Viaplan, mas nós não conseguimos. Isso caracteriza a prática de estelionato, crime contra o Código Penal. Crime contra o Código de Defesa do Consumidor. É caso de cadeia, de prisão para quem está fazendo isso. Pega dinheiro do consumidor, promete a entrega de produto e não cumpre. Isso é crime. E nós vamos atrás dessa história. A Patrulha do Consumidor não vai sossegar enquanto nós não tivermos os produtos entregues a esses consumidores. Depois de muito trabalho e argumentação, os casos foram resolvidos e o Programa da Tarde foi acompanhar o que a empresa fez para os consumidores. Devolveu o dinheiro ou entregou os produtos? Primeiro o casal Andresa e Diego. Olá, Celso, eu sou a Andresa, do caso da Viaplan, onde nós compramos eletrodoméstico que não foi entregue. Estamos aqui para agradecer a você e toda a produção com o seu trabalho. Muito obrigada por tudo. Onde foi feita a devolução do dinheiro, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Agora vamos mostrar mais uma solução. O computador de uma consumidora da Viaplan que não havia sido entregue e estava pendente. Oi, Celso. Queria te agradecer pelo computador, que se não fosse por você eu não teria conseguido. Era um sonho da minha filha, entendeu? Ter o computador. Demorou 2 anos e só através de ter escrevido do teu programa, entendeu? Foi que eu consegui esse computador. Aqui está minha filha, entendeu? Que é a Keila, que eu escrevi através do nome dela, entendeu? Mas dessa batalha foi difícil. Mas através de você foi que eu consegui, entendeu, o computador de volta. E gostaria de agradecer a você, a toda a sua equipe, o Programa da Tarde, entendeu? E muito obrigado mesmo. Obrigado, Celso. Outro caso resolvido foi o do telespectador Luciano, que assistia ao Programa da Tarde e percebeu que sua mãe estava na mesma situação que os demais consumidores. Ele não teve dúvidas e pediu ajuda pela internet. Oi, Celso, meu nome é Luciano. Eu entrei em contato com você através do seu site. Minha mãe efetuou uma compra na Viaplan. Meu caso foi solucionado, eles devolveram o dinheiro. Gostaria de agradecer a você e a Patrulha do Consumidor. Celso, obrigado. Ponto para todos esses consumidores, ponto para o Celso, para a Patrulha, para o Programa da Tarde e ponto também para a Viaplan, porque, como eu sempre digo, é necessário que uma parte ceda para que se possa resolver um problema. A empresa demorou, mas resolveu, né, Celso? Que bom. E fica aqui consignado que se outras pessoas aparecerem reclamando da mesma empresa, nós vamos dar o mesmo procedimento, o mesmo andamento que nós demos para esses casos aqui. Nós vamos continuar conversando com a direção da Viaplan e resolvendo o problema das pessoas. A gente não vai deixar ninguém desamparado, não. De forma alguma, e nem vamos deixar você de casa sem informação sobre os acontecimentos importantíssimos que estão ocorrendo hoje ao redor do mundo. Aqui em São Paulo tem o julgamento, que continua, do Misael, e aí você está vendo imagens direto da Basílica de São Pedro, da praça ali, São Pedro, onde estão todas essas pessoas, a imprensa em frente à Capela Sistina, onde os cardeais estão reunidos, e daqui a pouco nós teremos a fumaça preta ou a fumaça branca. Se for fumaça branca, é porque a eleição conseguiu apontar o novo líder da Igreja Católica, o novo Papa. É dessa chaminé que vai sair uma das notícias mais esperadas dos últimos dias em torno de todo o mundo e principalmente
entre aqueles que são da Igreja Católica. O novo Papa será escolhido. Depois que o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, resolveu simplesmente abandonar a Igreja, deu os seus motivos, acha que a Igreja tem que se renovar, ficou essa expectativa. Quem será o novo Papa? Existem várias pessoas aí, vários cardeais que são apontados entre os favoritos, até mesmo um brasileiro, é o Dom Odilo Scherer, que é o arcebispo aqui de São Paulo, né? Ele é do Paraná. Ele tem uma família com mais de 10 irmãos que vivem no interior do Paraná, a expectativa muito grande da família dele, é claro. Seria a primeira vez que nós teríamos um Papa brasileiro, né? Então daqui a pouco nós vamos ter essa informação. Ele é um dos favoritos, mas existem outros. E pelo que se diz, os especialistas nos assuntos do Vaticano insistem na ideia de que dificilmente haverá um Papa de fora da Itália, de fora, no mínimo, da Europa. Muito menos um Papa americano, em função de todas as denúncias que surgiram de pedofilia dentro da Igreja Católica e coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos, e os americanos não deixaram barato, foram para cima, foram investigar, apontaram nomes, pessoas foram penalizadas por causa disso, há processo na justiça, várias vítimas. Então isso aconteceu lá entre os religiosos da Igreja Católica dos Estados Unidos, e diminui um pouco a possibilidade de ser um Papa americano. Então, é provável que seja um italiano, é possível que seja um brasileiro. E nós estamos atentos a essa informação. A qualquer momento a gente para te passar a informação quando surgir a fumaça preta ou branca. Bom, agora nós vamos ver como é que ficou o caso da Karen e do Anderson. Eles compraram um carro numa grande concessionária e já no primeiro dia tiveram problemas. Porque esse carro parou no meio do trânsito e a parte elétrica desligou inteira. Tinha um bebê no carro. Era marginal, movimento, pode ser assaltado, pode ser atropelado, é complicado o negócio. A partir daí descobriram outros problemas que incluíam a documentação do carro que não funcionou. O Celso Russomano foi acionado nessa parada. E agora a gente vai ver como é que terminou essa história. Vamos lá. Karen Cristina e seu marido Anderson vieram ao programa da tarde porque há 2 anos compraram um carro numa concessionária, que foi entregue sem documentos. Nesse período, eu até fui na loja, tentei acordo, entrei com uma ação judicial, fiz BO, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Inclusive, todas as vezes que eu ia, eles me davam promessas, que iam me entregar o carro, o documento, promessas, mas nada aconteceu. Como eu já tinha feito tudo que eu pude, eu não sabia mais o que fazer, decidi ir na delegacia, inclusive até um boletim de ocorrência eu abri contra estelionato, mas também não obtive nenhuma resposta. Depois de tentarem não conseguirem por diversas vezes receber o certificado e o recibo de transferência do veículo, na justiça foi feito um acordo para a devolução do dinheiro, mas a empresa devolveu apenas parte da quantia estabelecida. A Vence se comprometeu a pagar 4 parcelas de R$5.000 e depois eu devolveria o carro, só que eles me pagaram só uma parcela de 5.000. Do palco, Celso Russomano fala com o advogado que participou das negociações. Durante a conversa, uma surpresa. Veja bem, eu não advogo mais para a empresa. Desculpe, eu não sabia. Não advoga mais? Tive problemas com recebimento de honorários, eu não advogo mais para a empresa. Como o advogado não pode mais responder pela empresa, Celso então tentou falar com alguém da diretoria. Me conta, Darcy, você tem novidades? Hoje você falou com a Karen por telefone, falou com o marido dela. Você tem alguma novidade pra gente? Temos, Celso. Nós vamos resolver esse problema. A empresa se comprometeu a fazer o pagamento em 2 parcelas. Tá? Uma parcela, inclusive, está sendo feita hoje, na data de hoje. Então são R$15.000, seriam R$7.500 hoje e R$7.500 quando? No dia 8, na próxima sexta-feira. Na próxima, então uma semana de prazo para devolver o valor total, é isso? Exatamente. Após uma intensa negociação, cercada por diversas dificuldades e muito trabalho, o programa da tarde foi acompanhar se o caso da Karen finalmente foi solucionado.
tarde, Celso Russomano. Boa tarde, programa da tarde. Meu nome é Karen, aqui meu esposo Anderson. Estamos aqui hoje para agradecer ao senhor, a todos da equipe. Lembra do meu caso? Eu comprei um carro há 2 anos atrás, paguei à vista. Semana passada eles não transferiram para o nosso nome, porque eles tinham feito um financiamento em cima do carro. E ele se propôs a pagar, a devolver a quantia paga em 2 depósitos. Um de 7.500 e o outro de 7.500 na semana seguinte. E hoje estamos aqui para agradecer a todos, que realmente a Vênice se propôs a pagar e cumpriu, pagou certinho na data certa. E hoje estou aqui para agradecer ao senhor Celso Russomano, a Ana, o Brito, a Ticiane, muito obrigada. E hoje estou tranquila, posso dormir em paz, porque meu pesadelo acabou. Muito obrigada. Obrigado, Celso, obrigado a todos da produção que nos ajudaram nesse caso, que era praticamente um caso impossível, o Celso conseguiu resolver. Obrigado ao Brito, a Ana e a Ticiane. Eu sou muito grato a todos. Muito obrigado. Esse foi mais um caso resolvido pelo Programa da Tarde, no quadro Patrulha do Consumidor, com Celso Russomano. Muito bom. Palmas mesmo, porque finalmente a Vênice resolveu. E não precisa nem agradecer a gente, sabe? Porque quem faz esse trabalho mesmo é o Celso Russomano. A gente aqui apenas conta a história. Evidente que tem uma equipe toda trabalhando nos bastidores, né? E eu quero dizer para vocês que é muito bom trabalhar com vocês. Poxa, Ana, obrigada, Brito, Tício, o Vildomar, nosso querido diretor. Se a gente não fosse uma equipe, não trabalhasse toda a produção que está por trás da gente, que não aparece aqui na frente das câmeras, né? Os nossos câmeras, iluminadores, todo mundo colabora para que a gente tenha êxito nesse trabalho e nós vamos continuar aqui defendendo a cidadania, defendendo o consumidor e fazendo uma prestação de serviço que viu, Brito? De utilidade pública. É isso mesmo, principalmente porque agora, dia 15, né, Ana, é o dia, não sei se é mundial, acho que é dia mundial do consumidor, né? Então o mundo inteiro vai estar discutindo aqui o papel dos consumidores. Dia 15 de março, exatamente. Dia 15 de março. Olha só, dia 15 de março. Depois de amanhã. Hoje é dia... Hoje é dia depois 12. de amanhã, exatamente. Dia 12, Você sabe que às vezes, Brito, quando certos casos chegam aqui no estúdio pra gente, eu falo assim, e agora? Como é que o Russomano vai conseguir solucionar isso? Porque são casos assim, até um pouco parecidos às vezes, por causa de um imóvel, ou de um carro, ou de um bem, porém as complicações, os desdobramentos que vão acontecendo são inúmeros. Esse da Vênice, então, foi um que realmente deu chapéu para você, parabéns. Deu trabalho. E o Celso está fazendo um trabalho tão bom, mas tão bom, aqui dentro do Programa da Tarde, que a partir de agora ele vai tentar resolver o caso da Dilma. É da Dilma, sim. Não é negócio de governador que está dividindo PMDB com o PT para a eleição do ano que vem. Tá complicado o negócio lá para ela politicamente. Mas também não é o negócio do PIB, que foi um pibinho, todo mundo quer um pibão. Não tem nada a ver com isso aí, viu? O caso que o Celso Russomano vai resolver é da dona Dilma. Bem-vinda, dona Dilma, porque ela é uma mulher que quer o melhor para a família. Então ela inscreveu o neto, que é o Felipe. O Felipe é um cara bonitão. Ela inscreveu o Felipe numa agência de modelos. Aí ela pagou pelo book, as fotos que foram feitas aí com ele, né? Várias promessas também. E desde que assinaram esse contrato em abril de 2012, não aconteceu absolutamente nada. A carreira dele não começou, portanto não decolou. Nem as fotos foram entregues. A dona Dilma até que tentou um acordo, mas também não obteve resposta. Então, atenção, vamos conhecer o que é que aflige a dona Dilma. Vamos lá. Pedi ajuda porque o ano passado, no mês 5 de abril, eu escrevi o Felipe Alisson nessa agência, porque é mania de vó, né? Eu vi nele assim, que ele tinha um jeito para ser modelo. Conversei com a minha filha, com a mãe dela, ela falou assim, mãe, não custa nada tentar. E a minha filha se inscreveu no Face, né, em várias agências, ele foi chamado em todas. Mas o que, na hora da entrevista, eu gostei mais da entrevista da Faro. Ela falou
do trabalho, né, dos testes que ele ia fazer, que ele ia ter muito trabalho, desfile, comerciais, né? Então eu aceitei. E tudo que ela falou está aqui dentro desse contrato, mas só que eles não cumpriram, né? Aí tirou as fotos e tudo, mas até hoje não entregaram. Eu achei que ia dar certo, mas depois que aconteceu isso aí eu desacreditei um pouco, fiquei meio chateado, eles agiram com má fé comigo e com a minha avó, eu não gostei. E o pagamento foi à vista, e quando foi no início de dezembro eu liguei para poder eles me devolver o dinheiro. Aí foi uma outra pessoa, a Suzy, que me atendeu e disse que ia resolver isso antes do Natal, mas só que me pediu a conta da mãe do Felipe, eu dei, e até hoje eles não depositaram nada, não cumpriram nada, não fizeram nada. Falou que ia me chamar para trabalhar, falou que já estava tudo certo e não me chamaram. Eu fiquei triste, fiquei meio chateado. E depois eu liguei para Simone falando do book dele, falou, pode vir buscar. Fui buscar, cheguei lá, começou a dar uma de procurar o book dele, não achava. E aí deu uma que lembrou que estava com o cliente. Aí minha filha olhou para mim, a gente viu que eles estavam mentindo, porque o book não era do cliente, era da gente, a gente pagou por ele, né? E aqui no contrato reza, né, que tem uma multa, se a gente não cumpre o contrato, a gente tem que pagar essa multa além do valor corrigido. Então, eu acho que também cabe a mim exigir essa multa, né, que eles não cumpriram o contrato, né? Agora a gente veio ver que são bom de bico para enrolar, né, as pessoas, né? Que até hoje a gente está sendo enrolado e, além do mais, não querem devolver o dinheiro. E ela falou que ia me ligar, que ia depositar o dinheiro. E nada disso aconteceu. Mas quando eu retornei para ela, ela falou que não... Falei, eu já estou cansada dessa enrolação, vocês não depositaram o dinheiro, agora eu vou levar a imprensa aí, a patrulha do consumidor, eu vou aí com o Celso Russomano. Ela, pá, telefone na minha cara. Me perguntaram se eu queria o book, eu falei que não queria mais, que eu quero o dinheiro, que eles não cumpriram no tempo certo e que agora eu só quero o dinheiro de volta e não quero mais nada com essa agência. Eu peço socorro mesmo para acabar esse dilema, porque eu tenho passado muito nervoso. E na verdade eles não querem me devolver o dinheiro. Eu peço, por favor, que esse programa maravilhoso, programa da tarde, a patrulha do consumidor, eu quero meu dinheiro de volta, corrigido e fim, ponto final. Nunca mais eu quero saber dessa agência. Ela falou muito bem aí, a dona Dilma. Ela falou muito, ela sempre fala bem, a Dilma. Ela disse, eles são bom de bico e bom de enrolação. Cadê meu book, cadê meu dinheiro, cadê a carreira do meu neto, que afinal é a coisa mais importante. Antes do Celso resolver a questão da dona Dilma, ele vai resolver, pode ter certeza disso. O Felipe vai sorrir mais depois de hoje aqui. Eu só quero avisar que o Celso Russomano, nesta quinta-feira, estará em Belo Horizonte, Minas Gerais. Exatamente. Então, alô, Minas, hein? Alô, Minas. Mauro Tramonte, né, o nosso apresentador lá. Mauro Tramonte, prepara aí, porque o Celso, quando chega, ele não quer saber de nada de almoço, de festa, ele quer trabalhar. Ele vai lá para resolver. Aí em Minas Gerais, Belo Horizonte, quinta-feira. Obrigado pela audiência, pela confiança. Sabe o que acontece, Brito? Ana, Tícia? As pessoas pelo Brasil dizem pra gente, quando mandam os e-mails, olha, eu digo que a patrulha do consumidor vai vir aqui, e aí as empresas dizem, não, imagina que ele vai vir de São Paulo para Belo Horizonte, que ele vai vir para Minas Gerais, ou que vai para o interior do estado. Quinta-feira eu estou aí. Quinta-feira eu estou aí, nós estamos com uma quantidade imensa de reclamações, e nós vamos resolver os casos dos meus amigos mineiros. Os nossos amigos mineiros. Leve o seu caso, leve o seu grito, porque o consumidor, que no próximo dia 15 terá o seu dia mundial, e esse assunto de consumidor e tudo mais, direitos, vai ser discutido por todas as grandes organizações, as instituições mundiais, pelos governos, pela ONU, por todo mundo. Aqui o consumidor tem vez. E a dona Dilma? Pois é. A Dilma está aqui do meu lado, ansiosa para saber o que vai acontecer. Nós já conhecemos a história
e nós temos alguém na linha que é da agência da Faro. Diga-se de passagem, não tem nada a ver com o Rodrigo Faro aqui da Rede Record Televisão. É bom que a gente deixe bem claro, nós conversamos com ele, com a produção dele, não tem nada a ver, porque a gente queria saber qual que era a ligação, até por coincidência do nome. Então, nós temos o Paulo para falar com a gente. Alô, Paulo? Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Não é o Celso Russomano, estou eu, Ana Hickman, o Brito e a Tiziane Pinheiro aqui pelo programa da tarde, recebendo reclamação da Dilma e do Felipe, que estão aqui do nosso lado, a respeito da agência de vocês. Você conhece eles? Eu não conheço. Não. Paulo, é o seguinte, eles contrataram o serviço da agência, inclusive existem 2 contratos. Você tem uma televisão aí? Você está nos assistindo? Eu não tenho TV aqui tá, agora. Mas nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países, tá? Então eu tenho aqui nas minhas mãos um contrato firmado por vocês. Okay. O primeiro é um contrato de agenciamento pelo prazo de 2 anos e o segundo é um contrato prometendo 30 fotos digitais, CD. Por sinal, os contratos não estão devidamente preenchidos. O contrato tem multa para o consumidor, mas não tem multa para vocês se vocês não cumprirem a sua obrigação. Já se passou muito tempo. A Dilma tem tentado de todas as formas possíveis e imagináveis resolver o problema, não é, Dilma? Sim. Fala aqui no microfone pra gente. É verdade, eu tentei. Tentou. E a última vez, inclusive, que ela ligou, foi atendida por quem? Pela Suzy. Pela Suzy. Disse a Suzy, eu vou procurar o Celso Russomano no programa da tarde. A Suzy desligou o telefone na cara dela, uma atitude muito grosseira de uma pessoa que não tem educação, né? Feito com uma senhora, quantos anos a senhora tem, dona Dilma? 64. 64 anos, merece respeito. Eu queria saber o que está acontecendo, Paulo. Por que vocês não entregaram o book, considerando, inclusive, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que se o que foi prometido não for cumprido, está aqui no artigo 35, já que você não está nos assistindo, eu vou ler para você. Está aqui, olha. Se o fornecedor de produtos ou serviços, no caso de vocês, é um produto e serviço, recusar o cumprimento à oferta, vocês estão recusando o cumprimento ao contrato de vocês, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta e apresentação ou publicidade, ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Paulo, qual que é a situação? O que você vai fazer pela dona Dilma e pelo Felipe? Então, Celso, como já foi dito que o prazo do contrato não foi cumprido, houve realmente esse mau atendimento, nós da Faro Modos vamos procurar da melhor forma possível tá atendendo a Dilma quanto a isso. No caso, se ela quiser o dinheiro de volta, se ela quiser alguma coisa a mais, não sei, a gente pode estar conversando com ela para estar resolvendo isso da melhor forma possível. Ela está aqui do lado. O que você quer, Dilma? Meu dinheiro de volta. Quer o dinheiro de volta corrigido monetariamente, né? Sim. Ok, Celso, nós vamos estar providenciando isso, vamos estar resolvendo. Então é o seguinte, Paulo, vamos fazer o combinado? O valor é de R$700, eu já vou pedir para a produção agora fazer o cálculo de outubro, né? Quando foi? Abril do ano passado para cá, de abril do ano passado para cá, e faço a correção e eu vou com a dona Dilma aí pessoalmente para você entregar o dinheiro para ela, tá certo? Tá certo, Paulo? Celso. Hã? Tá certo. Tá, então eu vou te procurar daqui a pouco, eu tenho mais um caso para resolver aqui no programa, eu vou te procurar daqui a pouco aí, vou com a dona Dilma, você entrega o dinheiro para ela e eu mostro que a empresa cumpriu a obrigação, devolvendo o dinheiro, já que é direito do consumidor, tá bom? Tá certo, Celso. Então você providencia aí o pagamento, nós vamos daqui a pouco estar aí com você, tá bom? Vamos lá. Legal! Resolvido mais um ponto para o programa aqui, para o Celso e para a dona Dilma e seu neto Felipe. Agora vamos ver se ele vai devolver. Ô Dilma, dona Dilma, a senhora está contente com a solução? Muito contente, estou muito contente. É isso que eu quero. Porque o que me causou aborrecimento maior foi o meu neto esperar, né? Ficou ansioso, fez planos
e nada aconteceu. Isso me aborreceu demais. Agora tem que procurar uma agência séria, uma agência bacana para ele poder fazer um book e realmente começar a trabalhar como modelo, porque o Felipe é muito bonito, né? Tem futuro. A Tícia e a Ana passaram por isso e a gente, quando vai buscar os serviços de uma agência de modelos, tem que ter em mente o seguinte, gente. Em primeiro lugar, a agência séria não vai cobrar nada de você. Posso, então, exatamente falar sobre isso? Porque é de um assunto que você entende profundamente. Isso, na minha opinião, vale não só para os modelos, para garotas e garotos que têm esse sonho. Você foi até uma agência, fez a entrevista, eles gostaram de você, é obrigação dessa agência fazer o seu material para poder te vender. Aí, depois, no momento que você começar a trabalhar, aí sim, ter debitado os valores já previamente combinados com você desse trabalho. Aí é justo. Agora, eu ouço muito isso, Celso. Aliás, todas as semanas, já escutei várias histórias. Poxa, minha família pagou pelo meu book, eu não vi o book, o material não ficou bom, as outras agências não aceitam. Acontece muito isso. Acontece. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. Se a agência realmente acredita em você, seja para ser modelo ou ator ou parte do elenco, eu acho que nada mais justo que essa agência apostar em você e depois, no momento que você começar a trabalhar, além da comissão, que normalmente isso é colocado em contrato, você aí sim pagar o que deve a eles. É a forma correta, né? É a forma justa. Eles preparam o material, o book, as fotografias, o material que você vai levar para os clientes, né? Que é o... Como é que é o nome mesmo? O portfólio. Não, além do portfólio, o composite. O composite entregam na mão do modelo ou da modelo. E depois, à medida que essa pessoa for trabalhando, vai pagando aos pouquinhos pelo trabalho que foi desenvolvido pela agência. Quando for assim, pode acreditar. Quando você tiver que pagar antecipadamente, quando vem cobrança antecipada, começa a desconfiar e pensa bem no que você está fazendo. Vamos para o nosso próximo caso, Brito? Vamos para o nosso próximo caso. Obrigado, Dilma, Felipe. Celso Russomano acaba de resolver o problema da Dilma. Não é para qualquer um. Agora a gente vai para o caso do Fabiano. Presta atenção, porque ele está aqui com a gente. Bem-vindo, Fabiano. Ele é autônomo, comprou uma van para poder trabalhar. Só que a agência que vendeu o veículo, essa van, até hoje não forneceu o recibo do pagamento. Sem o recibo, o Fabiano não consegue fazer a tal de transferência. Negócio complicado. Nem o licenciamento ele consegue fazer. E também pagar os tributos. Não dá para pagar, não tem documentação, não pode rodar. Ou seja, a van está parada e ele não pode trabalhar. Essa situação já dura 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E não é à toa que o Fabiano está desesperado. Quem é que vai botar o pão na mesa? E antes do Celso Russomano tentar ajudar o Fabiano, vamos entender em detalhes esse caso. Vamos lá. O problema, na verdade, é que eu comprei esse carro em 2011 e até agora eu não consegui transferir esse carro para o meu nome. E documento está bloqueado, documento atrasado, eu não consigo trabalhar e eu necessito desse carro, que é o meu ganha-pão. O documento foi bloqueado pelo antigo proprietário por falta de transferência. Só que a agência não me deu o documento para transferir. Eu dei o meu veículo na troca com parte de pagamento e no mesmo dia eu já fui no cartório, já assinei lá o papel de transferência, só que eles não fizeram a mesma coisa comigo. E eu já liguei várias vezes na agência, falei com o proprietário e ele sempre a mesma ladainha, não quer me atender. E eu tô num sufoco danado, precisando trabalhar e espero que o Celso Russomano consiga me ajudar. É o seguinte, ele não comprou o carro para ele passear, ele comprou o carro para ele trabalhar, né, Fabiano? E aí, Celso, como é que resolve? Pois é, ele comprou o carro para trabalhar e o que é mais incrível, mais uma vez a gente vai bater na mesma tecla. Ele recebeu aqui, ó, vou mostrar aqui, recebeu o carnê. O carnê tá aqui, ó. Esse ele recebeu. Claro, né? Cópia do contrato do banco, você fez pela Credifibra. Isso. Exatamente, pela Credifibra. Cópia do contrato, nada. Não recebeu? Nada.
O mais engraçado é o seguinte, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui, para o pessoal em casa entender. Antigamente, quando não existia o Sistema Nacional de Gravame, que é um sistema, né, que hoje é administrado pelos bancos, que faz o gravame no documento. O que é o gravame no documento? Aqui no pé do documento, deixa eu mostrar para vocês, aqui no pé do documento vai, olha, sem reserva ou com reserva de domínio. Esse é o gravame, isso que chama-se gravame. Quando se grava aqui que o veículo não pode ser vendido porque ele está financiado. Antigamente, isso tinha que ser feito no departamento de trânsito. E ninguém ficava sem documento. Ninguém ficava sem documento. A partir do momento que criaram o Sistema Nacional de Gravame e que não é mais os Detrans do Brasil que fazem o gravame, e sim esse Sistema Nacional de Gravames, virou uma bagunça generalizada. Então, vende-se o carro, entrega-se o documento com o nome do proprietário anterior, como aconteceu com o Fabiano, ele vai para casa com o documento, sem o documento de transferência, só para rodar, vence o prazo do licenciamento, ele não pode sair com o carro, não recebe documento, as agências de automóveis não querem se responsabilizar. Ah, mas você assinou um contrato dentro da agência, não foi, Fabiano? Dentro da agência. Então era um preposto da agência que estava lá com o contrato na mão. Na maioria das vezes, sem estar preenchido. Teu contrato estava preenchido, estava em branco. Você nem reparou? Nem reparei, mas devia estar em branco. Pois é. Leva o contrato, diz que vão devolver a cópia, não devolvem, e aí eu estou cansado de falar e volto mais uma vez a pedir para você que está nos assistindo, pelo amor de Deus, não assine contrato em branco. Assinou o contrato, preenchido, tira uma cópia e guarda com você. Porque se eles não mandarem o assinado pela empresa, pelo menos uma cópia, mesmo sem assinatura, tem para a gente provar o que está acontecendo. Agora, Fabiano não tem documento nenhum, a não ser isso aqui, ó. Um recibo, que por sinal, diga-se de passagem, deveria ser uma nota fiscal. Por que deveria ser uma nota fiscal? Porque mesmo um carro particular tem que dar entrada, nota fiscal de entrada na agência de automóveis e nota fiscal de saída, para garantir que você está comprando um produto com origem, que pagou imposto, que não foi furtado, que não é motivo de estelionato e outras coisas mais. Fazem tudo errado e aí o consumidor fica na mão. Então nós estamos tentando ligar para a agência de automóveis. De acordo com a informação que nós tivemos, parece que já mudou o dono, que a agência já foi vendida. Mas se isso de fato aconteceu e é a mesma empresa, aquele que comprou é solidariamente responsável. É o que diz o Código Civil. E aquele que estabeleceu esse contrato responde pelo que ficou para ser resolvido. Então nós estamos tentando falar com a agência. Está dando ocupado. Então, Marcos... temos o Marcos na linha. Alô, Marcos? Alô, Marcos? Marcos? Marcos atendeu o telefone. Meu diretor está me dizendo que atendeu. Tá. Diz que ele é da S2 Veículos, que assumiu a NB. Marcos, está me ouvindo? Alô? Marcos? É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos falando pela Rede Record Televisão. Você está nos ouvindo ou você desligou o telefone? Porque nós estamos com a linha aqui. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. O Celso, negócio, vocês já perceberam? Quando a gente liga, vem que a gente está falando aqui, desliga o telefone? Eles se assustam num primeiro momento. Será que é mesmo? Deixa eu ligar a televisão para ver. Eu acho que é isso aí. Eles sabem que estão errados, Eles sabem que estão errados. Então aí, você estava tocando um ponto interessante enquanto a gente tenta ligar lá de novo para falar com S2 Veículos, né? Uhum. Essa empresa comprou a empresa onde ele comprou o carro. Se foi isso, se eles compraram a empresa e o outro saiu, né, eles são solidários pelo período de 2 anos, de acordo com o Código Civil e o Código Comercial. Entendi. Quando você compra uma empresa, você cria uma outra empresa, você comprou um outro grupo, você também tanto que sai quanto que entra, né, tem responsabilidade. O que sai tem responsabilidade por 2 anos e o que entra também, pelo que está para trás. Inclusive, alô, Marcos? Dívidas, tudo. Oi. É o Celso Russomano, tudo bem? Fala, Celso. Ô, Marcos, nós estamos falando aqui pela Rede Record Televisão, você está ao vivo para todo o Brasil. O motivo da minha ligação é o seguinte: como é o nome da sua agência aí? S2. S2. Antes da S2, qual que era? Eu peguei aqui do... É que S2, na verdade, é nome fantasia, né? Tá. Aqui era W não sei o que, W...
Não. O que a gente tem aqui é ND Veículos. Ponto comercial. ND Veículos. Você, o que você adquiriu? Você adquiriu a empresa, o ponto comercial? O que você adquiriu aí? Eu não entendi. Você adquiriu a empresa ou o ponto comercial? Não, só adquiri o ponto comercial. Não assumi a empresa anterior, não. É. Quem era o dono da empresa? Quem era o dono da empresa anterior? Quem te vendeu o ponto comercial? Eu não entendi. Quem te vendeu o ponto comercial? Foi um tal de... Paulo? Paulo, é isso? Não entendi. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele aqui. Não entendi o nome dele. Como era o nome dele? Então, eu tô tentando achar aqui. Eu conheço ele pelo apelido Ninho, né? Agora O nome você não sabe? O nome dele completo, só aguarda um minutinho para me achar aqui. Tá, deixa eu te explicar. Antônio, Enquanto você vai... Antônio de alguma coisa. Antônio? Quem te vendeu? Você lembra o nome do dono da loja? Isso passava como Júnior. Júnior. Você não sabe se era o Júnior não, né? Júnior? Antônio Júnior? O Júnior. Eu acho que era isso mesmo. Júnior. Me diga uma coisa. Oi. O Fabiano comprou uma van aí. A van está sem documento. Até hoje não foi feita a transferência. Ele não tem mais a quem recorrer. Cadê o paradeiro de quem te vendeu o ponto? Ele se encontra, parece que no telefone 2702 3434. Ele se encontra nesse telefone. Eu posso ligar para ele que ele está lá? Eu acredito que... Eu não sei se ele tá, mas é para recado para achar ele, entendeu? Porque ele agora... Tá na linha, peraí, ele já tá na linha. Pera, só um minutinho, Paulo. Só um minutinho, parece que ele tá na linha. Ô, Júnior? Oi? É o Júnior que tá falando? Não. Vanessa? O Júnior não tá. Ele não tá? Não. Ô, Vanessa, o Júnior tinha uma agência de automóveis, correto? Correto. Pois é, ele vendeu um carro pro Fabiano e não entregou os documentos do carro até hoje. Desde quando, Fabiano? Desde novembro de 2011. Novembro de 2011. Como é que a gente faz para resolver o problema? A gente está falando aqui pela Rede Record Televisão. Estou eu, Celso Russomano, Ana Hickman, o Brito, a Ticiane Pinheiro, todos estamos juntos aqui para resolver o problema do Fabiano. Como é que a gente vai fazer para resolver o problema, considerando que, independente de ele ter fechado a agência, ele tem responsabilidade civil e criminal sobre o que fez, né? Olha, tem que falar com ele. O Júnior, ele é meu colega de trabalho, eu não sei o que está se passando, tem que falar com ele. Ele está fazendo entrega na rua, ele não está aqui. Eu sugiro que ligue talvez umas 5h30, 6 horas para falar com ele. Agora, eu quero saber o seguinte, a empresa aí é dele, é isso? Não, essa empresa não é dele, ele é funcionário. Ele é funcionário? Isso. Então, e ele está na rua, vai voltar no final da tarde? Isso, exatamente. Ele está fazendo entrega, ele volta no final da tarde. É empresa do quê? É a empresa do que aí, hein, por favor? Nós somos uma distribuidora de frutas. Distribuidora de frutas. Bom, a empresa aí não tem nada a ver, a responsabilidade é dele. Você, por favor, vai falar agora com a produção, fala que nós queremos conversar com ele para resolver o problema, tá bom? Tá jóia, combinado. Tá ok? Tá jóia. Bom, não é só os dois que têm responsabilidade, né? Nós temos ainda o banco. O banco que fez o financiamento. Como é que um banco faz o financiamento de um carro sem documento? Caiu o papel aqui. Como é que faz? O Credifibra faz um financiamento, tá? Faz um financiamento sem documento. Então vamos ligar também para o Credifibra. Nós temos que saber quem é que vai resolver o problema. Todos têm responsabilidade. Agora, pior o banco que fez uma venda, como eu falei outro dia, né? Fez uma venda de um carro que não tem gravame. Se ele quisesse sumir com o carro, ele sumiria com o carro. Queria saber quem ia se responsabilizar por isso. Como o Fabiano é uma pessoa de bem, né? Não fez isso. Está tentando regularizar a situação do documento para poder trabalhar, né, Fabiano? Eu só quero trabalhar. E o banco, ele só lembra de mim quando é para cobrar, que as parcelas estão em atraso. Aí eles me acham. Aí eles ligam. Mas está em atraso? Está em atraso atualmente? Está em atraso porque eu não consigo trabalhar. Porque você não tem como trabalhar. Quanto tempo está em atraso? Já tem umas 7 parcelas por aí. Vamos ligar para o banco? Será que a gente tem o telefone do banco, Vildomar? Ô Marcos? Oi. Marcos, é o seguinte. Nós vamos tentar resolver o problema. Eu sei que você não comprou a empresa... Mas você sabe, deve ter aí um monte de pepinos aí que ele deixou para você, não deixou? O Júnior?
Ou é só esse caso? Não, eu comprei aqui só um salão vazio, só o ponto comercial dele. Entendi. Entendeu? É. Aluguei lá na imobiliária, passou o contrato pra gente. Aí você pagou o Júnior e ele sumiu. Hã? Você pagou o Júnior e ele foi embora. Eu paguei ele, entendeu? Predatei aqui o ponto com ele, paguei ele, tá tudo certo. De momento assim, Tá bom. com a empresa dele não tem nenhuma. Bom, Paulo, se você não comprou a empresa, só comprou o ponto, eu não posso te responsabilizar, né? Se você comprou a empresa, você também tem responsabilidade de ser solidário, você sabe disso. Não, você não tá... eu comprei a empresa dele, entendeu? Tá. Não comprou? Eu simplesmente passei aqui, gostei do ponto. Tá. Ele falou que estava parando, eu comprei só um ponto Tá comercial. bom. Vamos dizer, paguei uma luva, vai, pronto. Tá, entendi. Tá ok. Eu quero te agradecer, nós vamos atrás do banco. O banco e o Júnior que tem responsabilidade. Vamos lá. Obrigado. Nós estamos tentando falar com o banco para ver se a gente consegue resolver o problema. Enquanto o banco não atende, esse Júnior, fora o abacaxi do Fabiano, que ele deixou pro Fabiano, o que tem a ver negócio de fruta? Ele era Pois dono é. da empresa e agora ele Pelo que a trabalha gente entregando entendeu fruta, aí, é isso? pelo que a gente entendeu, ele vendeu a empresa, agora é funcionário numa empresa hortifruti granjeira. Né? Eu fiquei com uma dúvida, Celso. Por exemplo, nesse caso aqui a gente ligou, a empresa mudou de nome, mudou o proprietário, ele diz que passou o ponto. Nesse caso, então, ele não teria responsabilidade alguma? Não. Se ele passou o ponto, ele não tem responsabilidade. Certo. Se foi só isso. Se ele adquiriu a empresa, aí ele tem responsabilidade. E como é que a gente faz para ter certeza que só foi isso mesmo, que só foi passado o ponto? A gente faz um levantamento na junta comercial para ver as empresas que estiveram lá abertas e com que nome e quem eram os sócios. Diga-se de passagem, qualquer pessoa pode ir à junta comercial, levantar qualquer contrato social, porque é um documento público. E aí se faz esse levantamento e aí descobre-se quem passou por ali e quem passou por ali, quem integrar o contrato social é responsável, né? por um acaso- Civil e criminalmente. Agora, se por um acaso a gente chegar, fazer esse levantamento e descobrir que a empresa anterior foi passada para o nome dessa pessoa com o mesmo registro, então significa que foi comprada a empresa. Se houve a compra da empresa, foi transferido o contrato social. Aí, Tá? Aí ele Aí tem existe responsabilidade. solidariedade. Aí né? ele seria responsável Aí pelo caso seriam Fabiano. responsáveis também, além do Júnior. Eles civilmente, o Júnior civil e criminalmente. Agora, Porque se aqui, só passou o ponto- se não entregarem o documento para ele, existe prática de estelionato. O que é a prática de estelionato? Obter para si ou para outrem, ou outra pessoa, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Quem é o prejudicado? Seria, no caso, o Fabiano. É. Camila está na linha. Alô, Camila? Grana Camila, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Camila. É Celso Russomano. Estou eu, Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, o Brito, aqui no programa da tarde pela Rede Record de Televisão, para todo o Brasil e para mais 150 países, com um consumidor do Credifibra reclamando de que comprou um carro numa agência de automóveis que mantinha contrato com vocês. Este carro não tem documento. Isso desde quando, Fabiano? Desde novembro de 2011. De novembro de 2011. Eu quero saber o que você precisa para levantar o que está acontecendo, porque eu não consigo entender que um banco faça financiamento de um veículo sem documento, que faça um gravame sem documento, que mande um carnê e não tenha documento do carro e o banco aceite uma situação como essa. Só um momento, por favor. Tá, vou falar com quem? Vou guardar. Te deixou na espera, Celso. Pois é, se nós Só faltou ficamos a na musiquinha. espera... Você sabe que tem uma bronca disso? Se nós ficamos na espera, imagina quem liga Um passa tentando pro resolver um outro, né? problema. É sempre né? assim, um passa para o outro, o problema vai como uma bola de neve, né? Vamos aproveitar Vai esse passando, vai momento passando. rapidinho e fazer uma listinha do que as pessoas precisam prestar atenção na hora que vão comprar um carro. Vamos lá. Mesmo sendo usado. Então significa, independente da agência, precisa, na hora Quando de vai assinar comprar o carro novo é contrato. mais fácil, porque no carro novo precisa emitir documento, então você geralmente não vai ter essa dor de cabeça. Então Mas vamos para o agora, carro usado. Carro usado, você precisa, primeiro, ler o contrato. Pois é. Primeira coisa, vai firmar o contrato? Contrato preenchido, leia o contrato. Tudo na Nunca em sua branco, frente. né? Exatamente. Aí depois faça uma cópia desse contrato para ter com você, mesmo que seja só para escanear, para poder ter a prova com você. É isso? Tá ok. É Tá isso, bom. né, Celso? Oi? Você fazer uma cópia desse contrato, se por acaso não chegar para você. Você a tem uma original, garantia. Você tem uma garantia. Exato. E aí o que mais? Além disso,
todo veículo usado deve passar por uma vistoria de chassi e motor. Para quê? Para a gente saber se esse carro não está com o chassi adulterado, com o motor adulterado, né? Se não foi vítima de um furto ou alguém fez um dublê do carro. E de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade eu diria, é um cuidado que o consumidor deve tomar para não comprar um carro amanhã dublê, um carro com chassi adulterado, com o motor trocado, com qualquer tipo de problema. Ele pode pedir para fazer esse tipo de consulta de análise do carro na agência antes de efetuar a compra? Pode, sim. Eu quero uma vistoria de chassi e motor antes de adquirir o veículo. Aí ele verifica se o veículo não tem multas. Se tiver multa, ele tem que firmar um contrato com a agência de automóveis dizendo que a partir daquele dia existe responsabilidade. Nós estamos com o Marcelo na linha, que era o antigo proprietário da ND. Marcelo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos falando aqui pela rede Record de Televisão para todo o Brasil e mais 150 países. Mais de 150 países. Nós estamos aqui recebendo o Fabiano Silva Deusimar. O Fabiano comprou um carro da ND Veículos. Você era o dono da ND Veículos? Não, Russomano. Hein? Russomano, acho que... Russomano. Oi. Russomano, na verdade, acho que esse é outro assunto, querido, porque na verdade eu sou da agência Faro. Não entendi o que você falou, desculpe. Ele é da agência de modelo, Faro. Ah, passaram informação errada? Ah, tá. Tá bom, tá ok. Tá bom. Obrigado. Passaram uma informação errada. Era o caso da Dilma. Agora, Celso, isso tudo que você estava falando... Houve uma ligação trocada pela nossa produção, mas a gente já vai resolver o problema. Isso tudo que você estava falando... Aí eu estava colocando, exato. Não, as coisas, os problemas, as coisas que a gente tem que tomar cuidado quando comprar um carro usado, também nunca assinar um documento em branco, né? Sempre. Nunca assinar o documento em branco. Alô? Pronto? Oi, estou te ouvindo. Me informe, por gentileza, o número do CPF do cliente. O número do quê? Do CPF. Do CPF do cliente. Tá, eu vou te passar fora da linha, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, não posso passar o CPF dele no ar, tá? Então, a produção vai te passar, eu vou dar o CPF, a produção te passa, você volta a falar comigo, ok? Tá bom? Muito bem. Tá. Então vamos passar a produção, por favor. Celso, já falou com 4 pessoas para tentar resolver o problema do Fabiano. Exatamente. Estamos chegando lá. O CPF do Fabiano. Pode me entregar aqui, Tem Celso, aqui, eu ó. entrego para a produção. Tem aqui, ó. Tem no contrato aí o CPF. Olha, nós estávamos falando dos cuidados. Aí tem mais cuidados que você deve tomar quando você vai comprar o veículo usado. Quais são eles? Vai com o veículo num mecânico de confiança. Um mecânico que você confia, onde você leva o seu carro para consertar, e faça uma verificação do estado geral do veículo, entendeu, Tiziane Brito? Porque aí você compra o carro com a segurança de que você não vai comprar um carro com problema. O mecânico, o funileiro, ele tem conhecimento, ele sabe se o carro foi batido, se teve algum acidente grave com o carro. Se o velocímetro está alterado ou não. Sim, exatamente. E aí, como você sabe se o velocímetro... Boa pergunta, odômetro. Como você sabe se o odômetro está alterado? Pelo desgaste do volante, pelo desgaste do pedal. Como o desgaste quando está tremendo? Você vai ver o volante está desgastado, está velho, aí esse carro tem muita quilometragem. Se o volante está inteirinho, não está gasto, etc., ou não foi reencapado, e o pedal de freio ou o pedal de embreagem não estão gastos, o carro rodou menos. Se tiver muito gasto, é porque rodou muito. Tem que ser São cuidados ao desgaste, né? que geralmente as pessoas desconhecem, mas os técnicos, os mecânicos, os funileiros sabem, eles fazem uma vistoria geral no veículo, eles vão te dizer o estado do carro, te aconselhar se você deve ou não comprar. Ah, mas como é que eu faço? Custa nada, pega o mecânico e leva até a agência de automóveis, se a agência de automóveis se recusar a levar o carro até o mecânico. Mas quem quer vender e está de boa fé, gente, quem quer vender e está de boa fé, leva o carro até o seu mecânico. Quem está querendo te enrolar e está te vendendo uma porcaria, ou seja, gato por lebre, é porque vai querer esconder alguma coisa, não vai querer levar até o mecânico. Aí você é melhor sair fora, vai para outra agência, tem muita opção, procura outro carro, não se encante com a lábia de quem quer vender, porque quem quer vender vai te prometer tudo e vai entregar muito pouco.
Né? Esse é o grande problema. Atenção, porque o Celso Russomano está tentando resolver o problema do Fabiano, que comprou uma van. Ele precisa para trabalhar essa van, para transportar mercadorias e tal. Faz 1 ano e 5 meses que essa história não se resolve. O Fabiano está sem trabalhar há 1 ano e 5 meses. Mas o Celso Russomano está seguindo a linha nessa, digamos, quase investigação para chegar até os responsáveis. Diremos uma investigação por telefone até chegar ao responsável, né? Se precisar, ele vai ao vivo lá, tete a tete, olho no olho, para resolver. E o Celso vai conversar agora, porque já temos na linha a pessoa da financeira. Agora ele vai falar com a Credifibra. É a Camila, acho que está na linha. Ela disse agora há pouco aí, só um minutinho, por favor, e desapareceu. Será que agora resolve? Eu acho que sim, já pegou, já tem os dados do Fabiano. Camila, está na linha? Alô, Camila? Pode falar? Oi. Já tem uma solução? Esse carro está com algumas parcelas atrasadas e tem um motivo. Ele não pode circular com o carro, ele trabalha com esse veículo, é uma van para trabalho, está com parcelas atrasadas porque ele está sem documento do carro desde a data da compra. E o banco tem responsabilidade em relação a isso. Como é que o banco financia um carro sem documento? Com quem estou falando nesse momento? Celso Russomano. Senhor Celso, eu vou direcionar então o senhor para a minha supervisora. Ela irá passar o procedimento Tá bom, senhor, ok. Mais um direcionamento. Como é o nome da sua supervisora, por favor? Luana Cardoso. Não entendi. Luana Cardoso. Luana Cardoso. Ok. Isso. Vamos lá. Só um momento. Vamos lá. Nós estamos há 10 minutos, né? 10 minutos com a financeira. Vamos lá. Direcionamento se chama agora. Tá difícil pra gente aqui. É. Imagina sozinho. Se ele tivesse... Luana? Sim. Boa tarde, é o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui, a Ana Hickman, o Brito e a Tiziane Pinheiro. Você está nos assistindo? Sim. O Fabiano Silva está presente contigo? Está presente, está com parcelas atrasadas do veículo dele, porque ele está sem documento desde o dia em que ele comprou esse carro. O banco financiou o carro e ele não recebeu os documentos. Eu queria entender como é que o banco financia um carro sem documento? Certo. Então, primeiramente, transfira a ligação a ele, porque por questões de segurança, eu entendo a sua boa intenção em ajudar, mas eu preciso falar com ele. Ele está aqui do meu lado, Fabiano. Pode falar, Fabiano. Pode falar que eu estou ouvindo. Seu Fabiano? Isso. Boa tarde, eu falo com a Luana Cardoso, sou a supervisora do atendimento. Me confirma, por gentileza, o seu nome completo. Fabiano Silva Deusimar. Qual que é, por gentileza, a sua data de nascimento? Minha data é 25/2/78. Certo. Eu vou pedir, por gentileza, que o senhor me reporte o que ocorre. Qual que é a dificuldade do senhor em relação ao seu contrato? E me confirme, por gentileza, de qual contrato que nós estamos falando, visto que o senhor possui 2. Qual é o número de contrato? O número de contrato? Vamos tentar, porque vocês não mandaram o contrato para ele. Como é que ele vai ter o número do contrato? Vocês não mandam o contrato para o consumidor. Como é que você quer que eu dê o número do contrato agora? Seu Fabiano? Faça outra pergunta, porque está parecendo uma brincadeira. Você está no ar para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, está em xeque agora a Credifibra. É o banco que está em xeque agora. E aí os consumidores, quando forem comprar desse banco, a prestação de serviço de financiamento, vão pensar 2 vezes. Porque se eu estou no ar, se a gente não tem credibilidade nenhuma, pelo que você está demonstrando, pedindo um monte de informação, considerando que não é o proprietário do carro, ou seja, o adquirente do veículo que está aqui falando com você, está mal para o banco, viu? Isso é uma provocação, está muito mal para o banco isso. Ó, agora é o seguinte... eu quero saber como é que nós vamos resolver o problema. Ele precisa dos documentos do carro. O banco tem obrigação de fazer o financiamento com documento. Então, nós estamos com a Luana Cardoso na linha, que é do Credifibra. Luana, você tem alguma resposta pra gente? Senhor Fabiano? É o Celso Russomano. Agora o Fabiano vai falar. Pode falar. Pode falar, Luana. Ele está me ouvindo? Estou te ouvindo. Senhor Fabiano, por gentileza, eu vou pedir que o senhor me passe exatamente o que aconteceu para eu poder lhe ajudar. Só que eu preciso que o senhor fale. Visto que é o senhor o titular do contrato, eu preciso agora que o senhor me reporte exatamente o que aconteceu, qual é o seu problema e por qual motivo o senhor procura hoje a central de atendimento da Credifibra. Me explica qual que é o seu problema, que eu vou verificar o que ocorreu.
Pode falar o problema para ela. O problema é que eu comprei essa... Fabiano. O problema é que eu financiei essa van já tem mais de um ano. Não Você tenho financiou documento há mais de um nenhum. ano? Não tenho documento nenhum desse carro. Nem contrato do financiamento. E ele, o carro está parado, ele precisa do carro para trabalhar, as prestações do carro estão atrasadas, porque ele não pode circular com o carro. Se ele circular com o carro vai ser apreendido porque o documento está atrasado. Senhor Fabiano, Pode falar. o senhor disse que foi de financiamento há mais de um ano. Quando o senhor foi até uma concessionária fazer o financiamento, o senhor não assinou um contrato de financiamento? Como que foi feita a liberação de crédito para o senhor sem contrato? Não me recordo como foi feito. Sei que eu não tenho nenhum contrato. Entender, para lhe ajudar a entender exatamente onde que foi o ponto falho. Porque me surpreende ter sido feito um financiamento sem assinatura de contrato. Luana, ele não tem como te responder certas perguntas, porque ele não recebeu cópia do contrato. Se ele não recebeu cópia do contrato, a melhor forma de a gente resolver o problema, eu vou até a Credifibra e nós vamos resolver pessoalmente. Eu vou aí, nós gravamos para televisão e mostramos a solução do problema, tá bom, Luana? Senhor Fabiano? Pode falar. Luana, não dá mais, a gente está na televisão, eu não tenho todo o tempo do mundo que você tem aí, eu tenho pouco tempo, eu vou pessoalmente aí para resolver o problema. Eu já estou há 15 minutos com você no telefone, sabe? Cada minuto aqui na Rede Record custa muito caro, então nós vamos pessoalmente aí para resolver o problema, tá bom? Eu estava aguardando que você voltasse com o cliente, porque no momento você estava noticiando aí a questão do Papa. Tá. Então vamos fazer o seguinte, Luana, eu vou sair do ar, vou te ligar, nós vamos combinar de resolver o problema, depois eu trago a solução aqui, tá bom? Ok? O senhor Obrigado. Fabiano continuar contigo? Produção, vou falar contigo já já. Produção. Você educada ela, hein, Nós vamos resolver os dois casos. Vamos resolver os dois casos e vamos trazer os dois de volta solucionados. Olha, porque é direito do consumidor. Boa sorte nesse Vamos lá. caso aí da Tchau. Bel, porque a moça não queria nem falar com você. Tchau. Fabiano. Valeu, Fabiano. Tchau. Obrigado, querido. Boa sorte. Vamos resolver. Boa sorte. Vamos lá, Fabiano. Agora nós vamos resolver isso e a gente volta amanhã. Tá bom? Atenção, porque Celso Russomano sai em missão dupla. Ele tem que resolver a questão da van do Fabiano. Vai lá na Credifibra, que é quem financiou a van, sem contrato, uma confusão, escreveu em branco, enfim. E também vai para resolver o problema da Dilma. Não aquela, é a Dilma, a senhora de 64 anos que trouxe o neto aqui, o Fabiano. Ele precisa receber a devolução da agência de modelos que não fez o book, não fez nada pelo Fabiano, aliás, pelo Felipe. E é o valor de R$700. Lá vai o Russomano e amanhã eu tenho certeza que esses dois casos entrarão no nosso hall de casos resolvidos. Eu espero, porque esse último aí, Brito Júnior, vou te falar, se contar com a educação da moça que atendeu, primeiro, ignorou o Celso Russomano diversas vezes, falta de respeito. Quando foi falar com o Fabiano, a primeira coisa que fez, falou, mas como o senhor não tem o contrato? Ué, é o banco que tem que mandar o contrato? Ele que pergunta pra ela, né? Exatamente. Como que a senhora Bom, me faz isso? Boa sorte pros meninos.